Boa tarde. Está começando mais um Saúde Algo Mais especial em relação à pandemia de coronavírus que afeta o mundo inteiro. E hoje nós estamos aqui na Prefeitura de Campo Grande para conversar com o prefeito Marcos Tradi a respeito de todas as ações tomadas no município de Campo Grande, a nossa capital, e claro, quais os impactos que isso trouxe para a nossa saúde, para a economia da cidade e como olhar para o futuro. Vamos agora conversar com o prefeito Marcos Tradi, a quem a gente agradece imensamente, prefeito, por nos receber aqui na Prefeitura de Campo Grande, para falar de um momento inédito da humanidade. E a primeira pergunta que eu gostaria de ouvir a sua resposta, como é que você recebeu, esse impacto na virada do ano de uma pandemia hoje caracterizada como pandemia, mas que começou lá na China no final de 2019 e que nos primeiros meses do ano já nos deixou bastante assustados, trazendo aí medidas importantes e necessárias para a saúde e impactando na economia. Como é que o homem Marcos Tradi recebeu essa notícia que preocupou o mundo inteiro logo no início do ano? Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Campo Grande, boa tarde aos telespectadores e telespectadoras do Saúde Algo Mais. O primeiro momento foi de perplexidade, estarrecimento, algo inédito, uma letalidade muito contundente, várias informações, várias teorias, ciência a favor, ciência contra, e ainda com um certo grau de incredulidade como bom brasileiro, que achava que esse vírus não sairia do hemisfério norte e chegaria no hemisfério sul. Até porque muitos afirmavam, com teses doutrinárias e científicas, que esse vírus ele tinha um ambiente de clima, de temperaturas baixas, e em lugares de clima tropical, como é o Brasil, ela não chegaria. Pois bem, quando começou o índice de percentual de letalidade muito grande e um risco iminente de vir ao Brasil, nós tivemos o privilégio de estar na condução do Ministério da Saúde Nacional, um primo de primeiro grau do prefeito de Campo Grande, que nos orientou, nos aconselhou e nos recomendou medidas imediatas e antecipadas, que no início eram excessivas e rigorosas, mas que hoje Campo Grande agradece enormemente. Aliás, o senhor foi muito criticado naquele momento de estar antecipando algumas medidas enérgicas, de suspensão de aulas, de fechamento do comércio, e que trouxe uma inquietação, claro, no setor produtivo, que é compreensível, mas a preocupação naquele momento era com a saúde da população, com a saúde das pessoas. E hoje, ao olhar para o atual momento de Campo Grande, com pouco mais aí de 140 casos diagnosticados, e olhando para o cenário de algumas capitais brasileiras, a gente pode avaliar que foi uma medida correta que o senhor tomou e corajosa, e a gente deve parabenizá-lo, inclusive. Foi da mesma forma que nós conduzimos os nossos trabalhos à frente do Plano de Saúde dos servidores. E como é que o senhor recebeu as críticas naquele momento? Olha, quando a história dessa pandemia começou a ser notícia principal de todas as mídias, sejam escritas, faladas, tecnológicas ou televisadas, nós, no dia 27 de fevereiro, nós fomos a primeira cidade a criar
um plano de combate e de ação ao coronavírus. Quando foi publicado no diário, as pessoas perguntavam para mim, mas Marquinhos, não é um certo exagero? Não é um rigor desnecessário? E a partir dali, sempre monitorado pelo ex-ministro Mandetta, que nos estava dando informações muito próprias com o combate a esse coronavírus, ele disse que nós teríamos que tomar medidas severas e impactantes. Uma delas, suspender aulas. E eu confesso a você, Ricardo, e a toda Campo Grande, eu falava, mas não é exagerado isso, ministro? E ele falava para mim, saia na frente. É a grande oportunidade de você colher um plantio dentro da receita da ciência. Por isso, já no dia 16 ou 17 de março, salvo engano, nós fomos a primeira capital do país a suspender aulas e fechar todas as atividades não essenciais do comércio. O governo do estado tomou essa medida 10 dias depois, São Paulo 15, Rio de Janeiro 16 ou 17 dias após. E a partir dali, o índice de obediência às nossas regras do decreto era em torno de 65% a 70%. As notícias começaram a ganhar corpo nas emissoras e as pessoas, de fato, começaram a ver, sim, que estava chegando no Brasil esse vírus que leva, sim, a óbito. E as críticas foram recebidas não com naturalidade, mas com espanto, porque o meu objetivo era cuidar da saúde deles. E eles estavam reclamando que eles não precisariam de um prefeito para cuidar da saúde deles. Eles eram adultos o suficiente para cuidar de suas próprias vidas. E eu sempre tentava no diálogo e no consenso. E eles estavam respondendo de maneira até muito ríspida, dizendo, você vai sucumbir com as minhas finanças. Tudo que eu consegui na vida, você vai conseguir fechar. E eu dizia para eles que naquele momento de tempo era necessário e que a gente iria encontrar, como de fato encontrou, uma medida para frear a pandemia sem matar a economia. Era necessário aquele momento de tempo. Por isso é que eles começaram a ver que a partir do momento que o índice de infectados nacionalmente crescia assustadoramente e o óbito seguia o percentual acima dos países desenvolvidos, eles começaram a me dar razão. Tanto é que hoje o Brasil já enterrou mais de 7.077 seres humanos, enquanto Campo Grande teve ontem a sua terceira morte. Isso é muito importante, né, prefeito? Porque essa discussão entre saúde e economia se tornou muito evidente nessas últimas semanas, né? E o nosso país, infelizmente, passa por um momento muito difícil, onde as opiniões, por vezes, não são respeitadas e a ciência tem sido deixada num plano secundário. Economia sem vida não existe. Todos nós sabemos disso. É preciso ter vida para fazer a economia girar. E a sua opção foi em preservar a vida da população, orientando como deve ser, né, o cargo máximo de prefeito que o senhor ocupa. Preocupa agora, nesse momento, os impactos que a economia terá aqui em Campo Grande, principalmente na economia da prefeitura. Como é que o senhor está trabalhando para que isso tenha o menor impacto para a população, que a rigor é o que move o seu trabalho, não é?
Ricardo, preservar a vida sem atingir a economia naquele momento de tempo foi extremamente doloroso para a minha empresa. Talvez tenha sido a empresa da qual eu administro que mais sofreu os impactos das medidas tomadas pelo próprio gestor. A minha empresa chama-se Prefeitura Municipal de Campo Grande. Eu tenho 27 mil funcionários. Eu não posso demiti-los porque são, na sua grande maioria, 95% a 96% concursados. E ao fechar as atividades não essenciais, era praticamente fechar os cofres do município, porque Campo Grande vive sim de impostos sobre serviços e imposto da circulação de mercadoria. Campo Grande não é uma cidade que pode abrir mão das atividades dos seus serviços essenciais. Por isso, a minha empresa sofreu, como muitas outras empresas sofreram. Todavia, eu preferi, sem sombra de dúvidas, dar aos funcionários saúde do que eu ter que ficar contando cadáveres nos cemitérios. As pessoas podem achar essa comparação meio abrupta, mas é real, é real. E aqueles que apostaram para ver, hoje, eu volto a repetir, no Brasil já estamos com 7.077 mortes. Campo Grande teve 3. Nós acertamos mais do que erramos. O cenário no mundo mostra isso, né? O impacto, inclusive, emocional na população, com milhares de mortes, às vezes por dia, como acontece nos Estados Unidos, nos países da Europa. Isso traz também um impacto muito grande na economia, talvez até muito maior do que o isolamento precoce, como foi feito aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso após o intervalo. Fiquem com a gente, já voltamos. Estamos de volta com Saúde Algo Mais. Hoje um programa especial aqui na Prefeitura Municipal de Campo Grande. O entrevistado é o nosso prefeito, Marquinhos Tradi. O prefeito disse logo antes do intervalo dos impactos emocionais que essa mortalidade muito grande em alguns países, em algumas capitais do nosso país, trazem à população, e com certeza isso acaba levando a um impacto muito maior, não só na saúde, mas também na economia. Como é que o senhor tem avaliado esse cenário nacional e o cenário mundial nesses locais onde a pandemia trouxe aí consequências muito graves? Olha, Ricardo, o novo coronavírus não trouxe um problema apenas entre saúde e economia. Ele trouxe um problema no sistema educacional, ele trouxe um problema na mobilidade urbana, ele trouxe um problema nas atividades esportivas e físicas, porque tivemos que fechar todos os parques. Ele trouxe problemas emotivos, psíquicos, inclusive um problema que muitos de nós, no afã de buscar o trabalho, estávamos deixando a segundo plano, que era a família. Hoje, uma boa parte da população reclama de que não suporta mais ficar dentro de casa com a sua própria família. Ou seja, há um momento de reflexão muito grande, emotivo, psíquico, emocional. Por que isso tudo nesse exato momento de tempo? Porque o isolamento foi a primeira receita mais eficiente e eficaz para a gente não ter o contágio ou ter a transmissão comunitária como se utiliza dentro da ciência. Há algo muito interessante que a gente deve cada vez mais ressaltar, que hoje, depois de quase 50 dias convivendo com esse tema todo, o isolamento é importante, mas o mais eficiente e eficaz é o comportamento social.
Não adianta nada eu fechar todo o comércio se as pessoas forem para frente do aeroporto ou irem para a orla sem os equipamentos de proteção e ali se aglomerar e se reunir e se encontrar. É preferível a gente regrar as atividades desde que o cidadão tenha um comportamento dentro da sua casa, dentro das ruas e ao retornar para suas casas. Se ele utilizar os equipamentos de proteção, como máscaras, que traz até 85% de segurança e resultado, a partir do momento em que ele se higienizar, lavar as mãos, mantê-las limpas e passar o álcool, pode ter a certeza absoluta que esse comportamento social ajuda e ajuda muito nos números que viram estatísticas no mundo e no nosso país. Ontem eu ouvi uma frase de uma parente do terceiro falecimento dentro da nossa cidade que me impactou muito. E ela disse: o nosso parente não pode ser um número a mais, não pode ser uma estatística a mais. Ele vai fazer muita falta dentro da nossa casa, dentro da nossa família e as pessoas que conviveram com ele. Cada pessoa dessa que morre, ela deixa um filho, ela deixa um neto, ela deixa uma neta. Isso causa um transtorno muito grande dentro daquele lar. E muitas vezes essa pessoa era o alicerce econômico, financeiro e sentimental daquele espaço geográfico onde eles conviviam. Por isso, os resultados desse número crescente de falecimento, a gente só vai ver mesmo impacto, eu acredito, daqui uns 4, 5 meses, diante do momento em que o vulgo popular diz o seguinte: a ficha ainda não caiu. E quando a ficha cair, é que a gente vai começar a ver os impactos. Marcos, se nós tivermos, obviamente que nós todos rezamos e torcemos para que não haja um aumento do número de casos na nossa capital, o nosso sistema de saúde está preparado nos dias de hoje? Olha, Ricardo, uns rezam, outros oram, outros fazem as suas preces, independente da sua nomenclatura religiosa, você invocando a presença de Deus, com certeza Ele cura e sara a nossa terra. Mas quando a gente deu o primeiro fechamento dos 15 dias, foi exatamente para nos prepararmos, Ricardo, desse embate com esse inimigo. O que aconteceu foi o seguinte: no início de março, chegou uma pessoa aqui na prefeitura e disse: o senhor é o prefeito dessa cidade? Eu falei: sou sim. Ele falou: o senhor vai ter que enfrentar o seu pior inimigo. E o seu pior inimigo, você vai ter que enfrentá-lo hoje ou daqui a 15 dias. Você escolhe. E esse inimigo, ele mata. E esse inimigo é invisível. O que eu fiz? Eu não tinha um exército suficiente para enfrentar aquele inimigo naquele momento de tempo. Então, eu fechei tudo e fiquei durante esses 15 dias com as atividades, o comércio e as escolas fechadas para comprar leitos e capacitar dentro dos hospitais os aparelhos que eu pudesse atender aqueles soldados meus que tivessem sido atingidos por esse inimigo invisível. Por isso, eu adiei o duelo com aquele inimigo 15 dias e me preparei. E ao enfrentá-lo, graças a Deus, com os joelhos dobrados, com as mãos erguidas ao céu, eu clamei, eu supliquei, eu invoquei a presença do Senhor e Ele nos ouviu. Tanto é que hoje, Campo Grande parece que está um paraíso. Mas tomem cuidado, porque esse inimigo é traiçoeiro e pode voltar se nós não tomarmos a cautela e você não ajudar no seu comportamento social. Como diz a famosa frase, se queres paz, prepare-se para a guerra. Exatamente. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com Saúde Algo Mais, especial nessa pandemia de coronavírus, hoje aqui na Prefeitura Municipal de Campo Grande, com o prefeito Marcos Tradi. Prefeito, nas últimas semanas, algumas atividades econômicas voltaram à sua normalidade, claro, devendo obediência a uma série de regramentos necessários para a proteção das pessoas. Quais as programações que nós temos para as próximas semanas, né? Quais outras atividades poderão voltar à sua normalidade, que é, claro, uma pergunta que todos aí estão fazendo. Olha, Ricardo, a pergunta que mais eu tenho respondido. A partir do momento em que o presidente da República ele faz um pronunciamento dizendo que o coronavírus ele é apenas uma gripezinha e que as pessoas não deveriam cumprir exatamente a quarentena, causa um desconforto em nós gestores que defendemos o equilíbrio de ações com um regramento de planos de biossegurança e de projetos de contenção de contaminação. É verdade, eu concordo com o presidente da República quando ele fala que as pessoas precisam trabalhar. Todavia, elas devem ter o mínimo de segurança possível. Por quê? Porque o coronavírus ele pode até não ser tão letal como o presidente da República diz, mas se ele atingir um número excessivo de pessoas ao mesmo tempo, pode sim entrar em colapso a saúde pública, que não está preparada. Como a saúde pública não estaria preparada, por exemplo, se o ataque cardíaco desse em 100 pessoas todos os dias na nossa cidade. Agora, como o ataque cardíaco dá em 100 pessoas durante os 12 meses do ano, a saúde pública tem leitos de UTI para colocá-los. Agora, se for tudo ao mesmo tempo, essa é a nossa preocupação. Por isso, é necessário que as pessoas tenham um mínimo de regramento, de comportamento, de equipamentos de proteção individual. Para quê? Para evitar um acúmulo de pessoas que necessitam um leito de UTI. Em São Paulo, por exemplo, olha, as pessoas estão num leito de UTI e já tem mais de 100 aguardando uma vaga do leito de UTI. E isso me causa uma dor emocional muito grande. Por quê? Porque no Brasil, quando você pergunta de alguém e você responde, esse alguém está na UTI, você já fala, meu Deus do céu, está na UTI? Então é sério, né? Agora, imagine alguém que está aguardando uma vaga para ir para o UTI. Se quem está lá, você já praticamente uma sentença de morte, imagina aquele que está aguardando. Sendo certo que, pela ciência, essa pessoa que está ocupando o leito, ela vai ocupar entre 10 a 14 dias ininterruptamente. E a outra vai ter que ficar na fila, aguardando um leito da UTI. É um cenário muito grave, né? Muito dramático, a verdade. É essa a preocupação. Por isso, nós estamos regrando, não flexibilizando. Flexibilizar é você abrir a porteira sem colocar requisitos e recomendações. Por exemplo, vamos voltar tudo à normalidade? De maneira alguma. Aqui, nós autorizamos 30% determinadas atividades, 60% outras, e ao longo do tempo, dependendo da ajuda e o comportamento do cidadão, nós vamos aumentando esse grau percentual. Hoje, nós temos um índice pequeno de desemprego, pequeno de demissões dentro de Campo Grande. Nós estamos abrindo atividades comerciais, nós estamos planejando a FUNSAT. Semana passada nós colocamos 800 empregos diretos
numa atividade de hipermercado, um atacadista que aqui abriu, e nós indicamos 800 empregos diretos, 1.200 indiretos. Nós estamos com planejamento, com prorrogação do ISS, com corte de 30% do salário de dedicação dos comissionados. Nós fizemos atividades de proibir a águas, de cortar ou suspender o fornecimento da água, da Energisa de igual maneira, ou seja, nós equilibramos sim. Estamos cuidando da sua saúde e não somos responsáveis pelo índice de desemprego. Muito ao contrário, façam um exame e vocês vão ver que Campo Grande tem sido uma capital exemplo a nível nacional. E as escolas voltam? Tem previsão ou a gente precisa aguardar um pouco? Existem algumas recomendações que fogem a decisões municipais. Por exemplo, jogos de futebol, boates, casas de evento, casas noturnas, escolas e universidades, somente após determinação do ministro da Saúde, que defende o isolamento. Por isso, ainda que nós quiséssemos, ainda que nós fôssemos favoráveis à reabertura dessas 5 atividades, nós não poderíamos fazer porque o ministro da Saúde determinou o seu fechamento até posterior deliberação de Brasília. Rapidinho para a gente fechar, dá para acreditar num futuro melhor após essa pandemia, prefeito Marcos Tradi? Olha, que a pandemia vai passar, eu não tenho dúvida nenhuma, ela vai passar. Agora, minha preocupação é se o comportamento do cidadão após esse período vai ser mais solidário, vai ser mais humano, vai ser mais família, vai ser mais temente a Deus, para que a gente viva em abundância, em harmonia. Obrigado, prefeito, por essa entrevista importante para todos os que nos assistem. E nós vamos terminando aqui o Saúde Algo Mais de hoje com essa entrevista importante aqui na Prefeitura de Campo Grande. Obrigado a vocês que nos acompanham. Um grande abraço a todos.